Berbelbás vai para a cadeia, entendi direito? Ao mesmo tempo, quem esses empresários alemães pensam que são? Não querem dar tudo para o Estado e ainda entregar até o último centavo? Afinal, o Estado enfrenta muita dificuldade. Citação: é mais fácil reconstruir um país depois que ele foi destruído por guerra e morte do que redirecionar uma sociedade próspera. Se você quiser apoiar este canal e ficar sempre atualizado, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E eu tenho que dizer para vocês, atualmente eu sinto que a Alemanha está sentada em cima de um barril de pólvora. Eu já não sei mais quando a situação aqui vai explodir. E as próximas pesquisas já estão em andamento e parece que a situação vai ficar muito feia. Enfrentar todo mundo, até o nosso próprio povo, seja quem for, é disso que precisamos agora. E se no final eu acabar preso porque outros dizem que eu tenho que sair, eu assumo esse risco. Há alguns meses eu já fiz um vídeo onde abordei exatamente esse tema e expliquei. No momento em que você simplesmente desperdiça o dinheiro dos impostos alemães em algum lugar e faz tudo isso de forma ilegal. Porque, na verdade, o Tribunal Constitucional tem uma opinião diferente e, mesmo assim, você continua ignorando isso. Sem, sim, qualquer respaldo jurídico. E o segundo ponto é que nunca se pode esquecer que a história sempre é escrita pelo vencedor. E que o SPD provavelmente não será mais o vencedor no futuro. Isso deveria estar absolutamente claro para todos aqui na Alemanha. E quando se utiliza métodos nazistas contra partidos de oposição ao mesmo tempo, sim, então não dá para simplesmente ignorar isso. Que talvez uma Berbelbás no futuro possa acabar recebendo uma pena de prisão porque ela conscientemente utilizou métodos nazistas, por exemplo, que surgiram na Alemanha. Mas isso não sou eu quem decide, isso serão os tribunais que decidirão mais tarde. Isso vai acontecer quando todo esse caos aqui tiver acabado. E para vocês entenderem como a situação é delicada, uma empresária de uma pequena ou média empresa vai explicar rapidamente, ela que já está pensando em deixar uma herança para os filhos. E prestem bastante atenção em quão novas ainda são as crianças. Com 20 a 40 distribuições anuais, meus filhos teriam que vender pela metade do valor só para pagar o imposto sobre herança. O que o Estado ganha com o fato de meus filhos serem desapropriados? Nossa, vocês estão me forçando agora a transferir minhas ações para o meu filho de 11 anos. Estou preparando tudo agora. Se vocês continuarem assim como estão fazendo agora, não vão receber nada de mim. Então vou dar meu patrimônio para o meu filho de 11 anos agora. O momento-chave, o que o Estado ganha com isso? O Estado tem, em primeiro lugar, uma enorme vantagem. Ele está dentro das empresas e pode desmembrar as empresas. Por exemplo, para uma economia planejada ou simplesmente para exercer controle sobre qualquer empresa aqui na Alemanha. É isso que o Estado ganha com isso, por exemplo. Muitas empresas acabam sendo vendidas a preço de banana para grandes conglomerados chineses que obtêm lucros enormes e recebem incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, o que ela faz é extremamente inteligente, já deixar tudo de herança para as crianças pequenas. Também queria manter isso na família, mas meu pai foi ganancioso e vendeu tudo, pagando impostos. Enfim, não é problema meu. No entanto, o que ela acabou de dizer representa a minoria. Muitos, e isso também foi dito nesse congresso de empregadores, vão vender as empresas, assim como meu pai fez. Em parte para investidores se desvincular, pegar seu dinheiro e ir embora. Este país parece não ter mais salvação. Esse foi o tom dos empresários. E bem, precisamos ouvi-lo rapidamente. Não passa um dia sem Friedrich Merz, como ele consegue fazer com que praticamente todas as pessoas aqui na Alemanha fiquem contra ele. Eu digo isso sem nenhuma lamentação. Mudar uma sociedade próspera é muito mais difícil do que reconstruir um país após guerra e destruição. Mais uma vez, sem nenhuma lamentação. Este vídeo está viralizando, ou seja, este vídeo está bombando completamente nas redes sociais. Porque agora, é claro, muito mais pessoas têm medo de que ele queira trazer uma guerra para a Alemanha. Porque o petroleiro pesado, como ele sempre nos disse, não pode mais ser desviado.
Ele simplesmente não se move mais, porque os social-democratas simplesmente não estão nem aí para isso. Vocês viram ontem o vídeo que foi exibido, onde ele falou sobre isso de novo, de forma explícita e triste. E disse claramente que na última eleição para o Bundestag, ele só perdeu por pouco a maioria absoluta, cerca de 20% em vez de 50%. Tudo bem, essa é a matemática do Friedrich Merz. Isso já deixou novamente alguns membros da CDU bastante irritados e ontem eles apareceram com Sigmund Ulrich em pose de lutador querendo mudar a Saxônia-Anhalt. E sim, o apoio justamente desse chanceler está diminuindo cada vez mais e o SPD está em pânico absoluto. Mais uma vez, meu apelo. O protesto é bom, na verdade é muito bom nesse caso, e também será forte. Eu sei que a ação de protesto, inclusive do DGB, vai ser muito grande, e isso vai mandar um sinal para todo o país. As imagens vão falar por si só. Acima de tudo, violência contra os deputados da AfD em seu congresso do partido. E agora, vamos falar novamente sobre o tema Bärbel Baas e por que penas de prisão, entre outras coisas, não podem ser simplesmente descartadas. Se você pretende, na Alemanha, impedir congressos partidários, destruir um partido de oposição, usando, por exemplo, métodos nazistas ou, eventualmente, violar as cláusulas pétreas. Aqui na Alemanha, eu fiz um vídeo bem longo, de quase 40 minutos, com pouquíssimos trechos. Assistam de novo, se quiserem. Aí você tem um problema. E esse problema você não tem enquanto ainda está governando, mas sim quando você não está mais no governo. E o SPD esteve em todos os governos. Mas se agora acontecer, por exemplo, de a correlação de forças da maioria se abalar, é disso que eles têm tanto medo. Fica claro, por exemplo, o que o Serviço de Proteção à Constituição tem contra o AfD. Então teremos um problema. Agora imaginem só, eles agiram contra um partido de oposição de forma inconstitucional. Só porque esse partido tem uma linha de pensamento de direita, o que, aliás, é totalmente legítimo aqui na Alemanha. Eu também tenho uma linha de pensamento conservadora de direita. Meus filhos também, minha esposa também e muitas pessoas lá fora também. E se agora você tentar destruir o processo parlamentar, ou seja, aquilo que vimos nas últimas 48 horas aqui, e você fracassar nisso e seu tempo de governo acabar, então os iniciadores vão aparecer. E se cometeram crimes, sim, isso pode significar até 10 anos de prisão para Bärbel Baas. Também aqui, acho que já fiz um vídeo de 35 minutos sobre o que, na minha opinião, foram as violações da lei. E se você impedir um congresso partidário aqui na Alemanha, de qualquer forma que seja, e talvez ainda instruir a polícia para não deixar os protagonistas entrarem, sim, isso tem consequências sérias. Manifestações são permitidas com autorização ou, às vezes, espontaneamente. Mas bloqueio, de acordo com o parágrafo 21 da Lei de Reuniões, é um crime em um evento desse tipo, e isso pode levar a até 3 anos de prisão. Esses crimes, como já sabemos, estão sendo cometidos lá de forma tão intensa que as paredes vão tremer. Então, justamente por esse contexto, isso não pode ser descartado caso a SPD um dia desapareça. E a AfD deveria entrar nesses comitês e então ver que destruíram a AfD sem nenhum motivo real. Sim, aí poderia realmente resultar em penas de prisão. E por isso, eu também faço um apelo a todas as pessoas aqui na Alemanha. Por favor, assistam à cobertura do Congresso do Partido. E com certeza, observem a polícia, vejam como eles agem contra essas pessoas. Bloqueios são proibidos. E o Congresso do Partido, e eu repito mais uma vez, a data do que Joachim Steinhövel disse e me confirmou novamente, foi também a primeira coisa em que pensei quando ouvi essa data. É preciso ter perdido todo o bom senso para, no dia 4 de julho, pensar em qualquer coisa diferente do Dia da Independência dos Estados Unidos da América, que justamente neste ano será comemorado pela 250ª vez. E ao mesmo tempo, o presidente federal da Alemanha deve ser eleito no dia da tomada do poder pelo Partido Nazista, aqui na Alemanha. E sim, o Dia da Independência, e eu realmente preciso dizer, sou um grande fã de Independence Day.
Eu já assisti esse filme pelo menos umas 100 vezes na minha vida. Antigamente, não tinha tanta coisa assim. Os mais velhos devem lembrar disso. Mas eu sou um grande fã disso, sim. E foi a primeira coisa que pensei, como isso é incrível, né? Justamente nesse dia, realizar o congresso do partido. E sim, eu já sabia um pouco antes que seria justamente nesse dia. Mas talvez eu conte isso para vocês em outro vídeo, caso ninguém descubra por que eu sei disso. E eu realmente tenho que dizer, sim, se a gente fosse considerar todas as datas aqui na Alemanha em que os nacionalsocialistas fizeram alguma coisa, então, na verdade, a gente praticamente não poderia fazer mais nada. Eu diria, então, que o Bundestag nem deveria mais se reunir e eles só deveriam fazer leis em segredo. Ah, não, isso é exatamente aquela coisa do partido nazista, que não é mais aceitável. Não precisamos mais dessa posição. Ela é desnecessária. É exatamente isso que está acontecendo aqui na Alemanha e é isso que eu critico tanto. E se agora vier à tona que o SPD agiu exatamente assim e se deixou corromper pelo poder? Sim, querida SPD, então vocês acabarão enfrentando penas de prisão em algum momento. Porque os nacionalsocialistas também sabiam disso na época. Eles não iam sair vivos dessa.